Todo mundo na pequena cidade de Pôr do Sol já ouviu a história da placa de saída que sempre leva ao mesmo retorno. Os motoristas que saem felizes e despreocupados, buscando novas estradas e novos horizontes, acabam inexplicavelmente de volta ao centro da cidade, como se um ímã os puxasse para aquele lugar que mais parece uma armadilha. Naquela cidade, o que mais assusta não são os fantasmas ou as sombras que habitam à noite, mas a realidade de um ciclo sem fim. Ana, uma jovem recém-chegada, ouvia as histórias enquanto tomava café no único bar da cidade. Você sempre vai voltar, garota. E isso não é só uma questão de direção. O velho Mário perdeu a esposa há anos. Ele achava que uma viagem o salvaria da dor, mas a placa o trouxe de volta. Ele diz que é como se a cidade soubesse que ele não poderia partir, contou uma senhora, olhando por cima do óculos empoeirados. Ana riu nervosamente, achando que era apenas uma lenda. Determinada a descobrir o que havia de errado, Ana decidiu que na manhã seguinte tomaria o caminho de saída. O sol mal havia surgido quando ela ligou o carro e dirigiu até a estrada. À medida que avançava, a brisa leve e o céu azul a encorajavam, mas a imagem da cidade foi se afastando, e aquelas placas de saída pareciam se multiplicar. O ar ia mudando. O agradável céu aberto tornou-se sombrio. E, enquanto dirigia, ela ficou com a sensação de que estava sendo observada, mas o que a emaranhava ainda mais era a sensação de estar adentrando algo opressivo. Depois de algumas horas, as placas de saída tornaram-se mais nítidas. Ela tentava ignorá-las, mas uma ficou especialmente marcada: retorno. O coração acelerou quando, de repente, a cidade ressurgiu à sua frente, como um quadro embaçado que se torna nítido. Sem entender como, ela estava de volta à Rua das Flores, exatamente onde tudo começara. Era como um pesadelo em que não se consegue acordar. Intrigada e um tanto perturbada, na busca por respostas, Ana começou a perguntar aos moradores. Em um momento de desabafo, o mecânico da cidade, seu olhar distante, contou a história de um viajante que, após muitas tentativas de sair, desistiu de tentar e começou a viver como quem nunca quis partir. A cidade não deixa você ficar, nem partir. Ela só te mantém flutuando. Olhe para as flores, elas abraçam o passado, enquanto o futuro se dissolve, disse ele, com um tom inexplicável de resignação. Ana começou a notar as mudanças. Poucos moradores pareciam se lembrar dela, como se ela já fosse uma sombra daquela cidade, uma presença que já havia passado por ali. Com cada interação, a ideia de que ela podia estar presa ali apenas se intensificava. O que se tornara um desafio transformou-se em pesadelo. Em uma tentativa final de escapar, Ana decidiu dirigir à noite, na escuridão que parecia prometer liberdade. Mas a estrada tinha vida própria, levando-a inexoravelmente de volta ao centro da cidade. Nesta nova tentativa, ligou o rádio. Uma música antiga, quase nostálgica, começou a tocar. Era como se a canção estivesse dizendo a ela: você nunca vai se afastar. E, em um instante de clareza assustadora, ela percebeu que a música não mudava, era sempre a mesma. As semanas passaram, e algo, ou alguém, parecia estar tomando conta dela. As sombras das casas tornaram-se mais longas, e a cidade mais opressiva. Então, em uma manhã de céu cinzento, enquanto assistia a uma fila interminável de carros na praça, Ana notou um velho. Ele a encarava com olhos tristes, mas ao mesmo tempo profundos e conhecedores. Quando seus olhares se cruzaram, uma onda de reconhecimento a abalou. Era o próprio Mário, que havia se perdido na cidade anos atrás. Ele fez um gesto para que Ana se aproximasse e sussurrou: não há para onde ir, mas tem como ficar. E naquele instante, a compreensão se instalou em Ana. A cidade a possuía agora, e com ela, não havia mais retorno, apenas um ciclo que se repetiria para sempre. Assim, a placa de saída, em honra à ironia do destino, permanece lá, em pé, como promessa e maldição. Os que tentam sair, retornam em uma dança macabra de esperança e desespero. No fim, o horror da cidade não são as sombras que habitam a noite, mas a aceitação de que, às vezes, o retorno é o único caminho que se tem.